Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre classificação dos seres vivos. Então, o que é essa classificação dos seres vivos? Então, foi uma forma que se encontrou de organizar, ou seja, nada mais é do que uma forma de organização. Então, assim como em um supermercado, quando você entra em um supermercado, você encontra os setores de alimentos, setor de produtos de beleza, setor de produtos de limpeza. Então, é uma classificação. Então, para os seres vivos também, os pesquisadores, os cientistas, sentiram a necessidade de classificar esses animais, esses seres vivos, em grupos para organizar e facilitar o entendimento e estudo referente a esses seres vivos. Então, imagine na sua casa. Muitas pessoas organizam seu próprio guarda-roupa. Em um local coloca os shorts, em outro local coloca as saias, coloca as camisas, os vestidos. Então, é uma forma de, para que isso seja organizado, é necessário inicialmente se fazer essa classificação. Então, a classificação foi utilizada e é utilizada até hoje para classificar para uma posterior organização desses seres vivos. A classificação dos seres vivos deve ser vista como uma possibilidade de organizar, como eu falei anteriormente, a possibilidade de organização. Melhor o nosso raciocínio. Facilita a compreensão da evolução dos organismos e das diferentes espécies. Então, essa classificação foi necessária para entender a origem de muitas espécies e entender também como que essas espécies evoluíram ao longo do tempo e como elas se organizam hoje e facilitar o raciocínio e facilitar o estudo acerca desses seres vivos. Nós temos a taxonomia, uma área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Então, quem é que faz essa classificação? A taxonomia. Então, quando se fala de classificação dos seres vivos, a taxonomia é a ciência que classifica esses seres vivos. Para que sejam classificados e organizados posteriormente, é necessário um estudo dessa ciência, de profissionais dessa ciência. Para essa classificação, na verdade, é necessário o envolvimento de profissionais da área de biologia especializados na ciência da taxonomia. Então, sempre quando se falar em classificação, lembre da taxonomia, que é quem organiza essa classificação. Para formar grupos, temos de levar em conta vários critérios. Como que esses seres vivos são classificados? Como que eles são colocados dentro dessa classificação? Através de alguns critérios que são observados, critérios individuais, que os organismos no mesmo grupo, como por exemplo, características externas, algumas características externas dos seres vivos, o modo de vida, a forma como esse ser vivo habita, como ele sobrevive, o modo de vida, se alimenta de quê, é um produtor, é um consumidor, a forma de nutrição, ele é uma planta, ele é um animal, modo de reprodução, como que esse ser vivo se reproduz, o número de células e outras condições de vida do organismo. Então, essas são algumas características que são utilizadas para realizar a classificação desses seres vivos. Então, se atentem a cada um desses critérios necessários para um melhor entendimento posterior. Por definição, espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si que são capazes de cruzarem e produzir descendentes férteis. Ou seja, essa definição foi dada por um pesquisador, por um cientista natural chamado de Linneu, que ele definiu espécie como a classificação mais específica do grupo, indivíduos que têm características mais semelhantes, como por exemplo, nós seres humanos que fazemos parte da espécie humana, o Homo sapiens. Então, para isso, como que determina uma espécie?
esses indivíduos eles precisam se cruzarem e gerarem descendentes férteis, ou seja, filhotes. Quando um casal se cruza e dá origem a filhotes que poderão crescer e chegarem na fase adulta e também terão a capacidade de produzir seus filhotes. Então, aí nós temos uma espécie. Por exemplo, a espécie humana. Nós somos fruto do cruzamento de dois indivíduos que são nossos pais e dá origem ao filhote, que no caso somos os filhos, e poderemos crescer e chegarmos a uma fase adulta e também teremos a capacidade de produzir nossos filhotes. Então, isso é uma espécie. Então, da espécie, um cachorro, por exemplo, é uma espécie de animal. O gato já é outra espécie, que a gente vai especificar mais na frente. E essas duas espécies diferentes, eles não conseguem cruzar entre si e gerar um descendente. Eles precisam de outro indivíduo da mesma espécie. Então, essa é a definição de espécie, que é um termo muito utilizado na classificação dos seres vivos. O sistema de classificação elaborou e agrupou espécies semelhantes em um mesmo gênero, que já é o termo mais abrangente do que espécie, depois família, depois ordem, depois classe e filo. Os filos semelhantes eles são agrupados em reinos, que a gente vai estudar esses conceitos, principalmente o conceito de reino, na próxima aula, nosso próximo conteúdo, e estudaremos os reinos de classificação dos animais. E a espécie, ele é o mais específico, como o nome já diz, espécie é o termo mais específico. Como vemos aqui no esquema, as categorias elas podem ser representadas de uma forma mais ampla e mais restrita. De uma forma mais ampla, nós temos o reino, que o reino agrupa uma quantidade bem maior de indivíduos. Depois o filo, que já organiza uma quantidade menor, já considerando características mais específicas. E assim nós vamos até a espécie, que representa esse centro aqui, em que as espécies elas têm características bem específicas, já é um grupo menor. E conforme ele vai aumentando as suas características, diminuindo as suas características que são consideradas, eles vão sendo enquadrados em grupos maiores. Então, o grupo maior de classificação é o reino, e ele vai restringindo essas características até chegar em espécie. Aqui nós temos uma imagem que representa muito bem o que eu falei anteriormente. Então, nós temos aqui o reino. O reino, vocês lembram que é aquela parte mais ampla, aquele grupo maior que enquadra uma quantidade maior de indivíduos. Então, nós temos o reino dos animais. Então, todos os animais, tudo que é animal faz parte do reino. Então, nós temos o filo, já agrupa uma quantidade menor de animais. Observem aqui que a borboleta, que é um animal de característica totalmente diferente desses outros animais, uma característica externa e interna, podemos ver aqui que a borboleta, no caso, é um animal invertebrado. Ela não possui osso, esqueleto, então ela já sai desse grupo. E aí nós viemos para o filo, já diminui o grupo de animais presentes dentro dessa classificação. Mais abaixo aqui, nós temos a classe, que já representa aquele grupo menor de animais. Aqui já não temos mais aqui a rã, que é outro grupo de animais. Levando em conta algumas características daquelas que eu citei no início da aula, ela já é excluída desse grupo. Nós temos a ordem carnívora. Ordem são animais que se alimentam apenas de carne. Então aqui o mico-leão dourado, que se alimenta de frutas, ele já saiu desse grupo de animais. E assim nós vamos diminuindo família, gênero. Observem que a gente vai falar muito a respeito de gênero e espécie. Quando eu falo em gênero, eu já tenho animais bem semelhantes. Por exemplo, a onça e o tigre. Eles pertencem a um grupo de animais
e chamamos, eles pertencem ao mesmo gênero. É como se eles fossem primos. Eles não são da mesma espécie, mas eles são bem próximos. Eles são parentes bem próximos. E, por último, aqui nós temos a espécie. Apenas a onça-pintada que faz parte dessa espécie. Já é o grupo mais específico. Então, tudo isso leva em consideração todas as características desses animais, aquelas características que eu falei lá no início da nossa aula. Para essa classificação, são necessárias a observação de todas essas características externas, internas, modo de vida, forma de reprodução, tipo de alimentação, isso que vai organizar esses animais nesses grupos, até chegar a uma classificação específica. E nunca esqueçam, a espécie está relacionada com indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. A onça também, ela é parente do gato caseiro, né? Eles já estão aqui lá na mesma família, como se eles fossem parentes próximos, mas não é possível o cruzamento e gerar descendentes férteis, somente com indivíduos da mesma espécie. A onça pintada, isso é capaz de cruzar e gerar descendentes férteis com indivíduos com outra onça pintada. Então, aqui nós chegamos na classificação final do grupo desses da classificação desses animais. O grupo final é a espécie. Então, vai de um grupo mais restrito a um grupo mais abrangente. Na próxima aula, a gente abordará a questão da organização, como que são organizados esses grupos de animais.